Eu tive dois avistamentos, assim, bem interessantes. Olha só, pessoal, artes alienígenas. Bem, pessoal, estamos aqui na segunda temporada do Papo nas Estrelas e dessa vez eu quero trazer uma mescla de pessoas que vão mostrar um pouco de tudo envolvendo a ufologia, desde a área da arqueologia, a área da astronomia, a área das artes e, enfim, muitas outras partes. E de hoje eu quero trazer aqui uma convidada que eu conheci lá no Congresso Nova Terra, que a gente fez lá em São Paulo. E ela estava lá expondo suas artes e eu fiquei simplesmente encantado com a delicadeza e com a profundidade dessas artes. Hoje eu quero trazer para vocês aqui a Fátima Balan. E eu espero estar falando certo o nome dela e ela vai me corrigir depois se eu não tiver. Então eu vou colocar aqui com vocês a nossa queridíssima Fátima para falar. Olá, Fátima! Olá, Tom. Muito bom estar aqui com você no seu canal e poder falar desse meu trabalho, que é tão importante para tudo aquilo que nós estamos vivendo agora, nesse momento, como ele é importante na história, assim, da minha vida, né? Assim, foi muito forte. E eu, E fal, e eu falei certo o teu nome? Teu sobrenome? Balão, falou certo, Ah, sim. então tá bom, Fátima. É um prazer ter você aqui. Eu já tinha, a gente já queria ter gravado já faz um tempo, né? Mas enfim, tudo tem a sua hora para acontecer. E eu queria muito trazer a Fátima aqui, pessoal, porque o trabalho dela, eu tive minha fase das pinturas de quadro, e eu sei o quão importante isso é tanto para quem pinta quanto para quem vai observar essa pintura e ter uma leitura dela, cada um com a sua leitura. E eu fiquei simplesmente encantado, Fátima, com as tuas obras lá no Congresso. Eu acho que todo mundo ficou, porque estava todo mundo embasbacado. Primeiro porque eu não tinha visto pessoalmente ainda quadros com naves, quadros com objetos voadores não identificados sendo pintados. Eu quero que tu fale um pouquinho agora para nós como que a tua arte chegou nos objetos voadores não identificados ou nas naves, nos objetos que transportam nossos irmãos maiores e são vistos no mundo afora há tantas décadas, tantos milênios. Então, primeiro que essa minha arte, ela tem um propósito. Hoje eu entendo ela muito até como uma missão de vida mesmo, que é falar deles através da arte. Né? Uhum. Poder trazer essa reflexão que nós não estamos sozinhos. E é um processo, assim, eu acho que eu já nasci com isso. Né? Eu tenho memórias, desde criança, eu tenho flashes, assim, de algumas situações, mas não tenho uma memória descritiva de nada. Mas sempre me senti como diferente, né? De uma criança normal, de 5, 6 anos, e com ideias totalmente diferentes. Eu sempre fui muito. Sempre procurei achar respostas nas nuvens, e na realidade não era nada visível, né? E eu sempre me senti muito observada. Tanto que eu cresci com muito medo de algo que eu não entendia e que eu não via, porque eu não sou vidente, mas eu tenho uma percepção muito forte das coisas. Então, eu cresci assim. Eu lembro que, numa ocasião, eu estudava no colégio de freira, tinha 10, 11 anos e tinha aula de religião, ainda mais, né? Sou de uma época bem mais rígida, assim, que era imposto muito, né? As crenças, né? E isso me tornou muito limitada também.
Então, eu tinha medo, muito medo, talvez, de realmente enxergar aquele mundo que estava se colocando para mim. E eu lembro que na aula de religião me perguntaram o que era Deus, e eu fui lá na lousa, desenhei uma forma abstrata, vários planetas, e tem bom resultado. Fui suspenso da aula de religião. Sério, meu? Por que a Então, professora pensou, olhou isso aí e falou, meu então Deus, ela agora... religião, um colégio de freira, entende? E eu acho que falar que Deus para mim era o universo, né? E Caramba. não era colocado dessa forma. Então, sempre eu tive essa visão diferente, sem entender e sem ver, né? E eu cresci assim. Já eu acredito também por ser de uma família espírita, né? Meu avô tinha um centro que era no nosso terreno, inclusive, onde eu cresci, brinquei, onde eu desmontava todos os pontos, fazia muita arte dentro do centro, quando não tinha ninguém. Então tu já veio prendada, tu já veio Olha, pronta eu já vim, pra eu já vim, causar. eu já vim arteira, muito arteira. Que E demais. eu cresci nesse ambiente e também das artes, né? Meu pai, meus tios, meus primos, que não era ligado à pintura, é ligado à, à música, né? Eu tenho um irmão que viveu sempre fora do Brasil, ele é doutor em violão, é concertista, e tenho primos, e meu pai, agora, eu sou autodidata, como meu pai, né? Meu pai foi um grande incentivador, e Que legal. interessante que meu pai que estava há muito a história da aviação, então eu sempre, nos últimos anos da nossa convivência, sempre dizia, nossa, interessante, você pinta aviões, eu pinto discos voadores. Ah, deixa eu contar aqui então. Tem uma história legal sobre o seu pai. Ele fazia desenhos de aviões, né, Fátima? Ele pintou toda a história da aviação, dos aviões anteriores à Segunda Guerra Mundial, e ele fazia maquetes também, réplica Caramba. perfeita. As plantas vinham para ele dos Estados Unidos, e ele trabalhava 2, 3 anos. Hoje, é, meu pai já é falecido há muito tempo, todo o acervo dele faz parte do acervo do Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro. Então, Que assim, bem interessante. E eu brincava muito com ele. Pai, você é aviões e eu faço naves. imagina, Fátima, se ele hoje consegue, se ele hoje visse a facilidade de uma impressora 3D fazendo uma maquete de um aviãozinho e fazendo todo esse processo em questão de minutos, né? Que diferença. E Muito grande. hoje eu acredito que também que a arte, a gente estava esses dias comentando, a gente chegou naquele ponto sobre a inteligência artificial. E a gente tem hoje fóruns na internet que você pede para fazer uma pintura, um quadro, uma imagem. E coloca lá, eu quero um disco voador entrando no planeta Terra. A inteligência artificial cria isso e te dá várias possibilidades da mesma ideia e você pode escolher ampliar e ter uma baita de uma pintura sobre isso feita por computadores. É assustador. Não tem mais esse toque do natural, como o seu pai fazia, como você faz, de pegar a tela, colocar, expressar ali um sentimento, né? Então, hoje tem muito mais possibilidades, mas tem muito menos sentimento em tudo, né, o que é feito. Ter a arte hoje que nem você faz é algo realmente bem difícil de achar, né? E principalmente quando envolve os discos voadores. Sim, porque eu acho assim que o grande lance disso é a conexão do sentir, né? Do sentir. Quando você sente, você tem a sensação do existir, que você existe, que você pertence a algum lugar, que você não está aqui à toa, entende? Você está aqui só por estar. Você tem que estar por ser, né? Porque você é. Então, essa é a grande diferença. E isso
eu levo muito a sério no meu trabalho, que eu levo o meu trabalho como um propósito e uma missão, porque eu sinto, eu não tenho uma terceira visão material, eu já tive avistamento. E até eu Oh, estava conta pra lendo. nós, Fátima, conta pra Então, nós. eu tive dois avistamentos, assim, bem interessantes. Hum, Porque eu também, eu não fico procurando justificativa, não fico procurando sim. mentores, eu não, nada. Eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim, que é confiar e entregar e ter ação, né? Porque se eu acredito que existe uma missão, existe um trabalho, e eu estou focada que através dele eu consiga passar uma mensagem de tranquilidade, de reflexão, eu tenho que estar confiante dentro de mim que eu estou dando o meu melhor. Então, acho que acho não, a minha conexão com eles é através disso, dessa certeza. Como não é um trabalho recente, é um trabalho que vem vindo ao longo do tempo, vem tendo consistência, eu acredito muito nele, porque a consistência trouxe a confirmação, né? Então, essa sensação de ser, de estar, de existir, de fazer, é através da arte. E eu acho que a arte, independente de toda a tecnologia, de tudo, a arte ela vai ser uma grande transformadora do mundo. A arte Com, em qualquer sentido, com né? Porque não é certeza. só a pintura, é a música. Eu até não gosto de separar muito a palavra arte do artesanato, porque o artesão trabalha muito com as mãos, né? E quando você trabalha com as mãos, você está trabalhando com energias, você está trabalhando aqui no seu mental, mas eu acho que quem manda mesmo é o coração, né? Tudo que Sabe, você faz. sabe, Fátima, que o meu avô, a arte na minha família vem dessa veia do meu avô paterno. E ele era um artesão de mão cheia. Ele costumava olhar para um galho de corticeira e ele via as coisas. Eu achava aquilo fantástico. Eu cresci vendo, caminhando com meu avô no pátio da casa deles. E às vezes a gente ia até alguns pontos da cidade que ele trabalhou numa metalúrgica. E ele olhava para as árvores, ele olhava de forma diferente, assim. E eu sabia quando ele estava olhando e querendo fazer alguma coisa. Ele já Daí, tinha às vezes. expansão de consciência, né? Isso, Ele já ele, tinha expansão. ele pegava um pedaço, assim, um toquinho de árvore, ele fazia uma onça deitada em cima de um tronco. Tudo com canivetinho, assim. E é um trabalho minucioso. Ele fez todos os aviões para mim quando eu era pequeno. Eu sou apaixonado por aviação desde pequenininho. Então ele pegava esses troncos e ele fazia aviões de asa dupla da Primeira Guerra. E eu era apaixonado por aquilo. Até hoje sou apaixonado por aviação. Mas começou nesse trabalho de minucioso do meu avô ali com a madeira, que eu acho incrível até hoje. Seu avô tinha avistamento, não? O meu avô foi foi a pessoa que me Eu, colocou nesse. eu ouvi ou estudei ou li em algum lugar que quando você tem, é como você tem no DNA, né? Seu avô, você teve seu avistamento. Normalmente, quando tem na família, né? Os que depois dele sempre tem esse avistamento. Eu tive duas experiências, já tive muitas em desdobramento, Certo? mas fisicamente eu tive duas e também não tive mais nenhuma. De vez em quando sai lá fora e diz, olha, cadê? Então conte pra nós, né, Fátima? Coloque no canal dos discos voadores. Então, as duas vezes eu estava dormindo, a primeira vez eu estava dormindo, e eu acordei durante a madrugada do nada, assim, tive aquela vontade de ir até a janela. Nessa ocasião, eu tinha as meninas muito pequenas ainda, e eu estava lá dormindo na casa da minha mãe, daí tinha uma janela grande, e eu fui lá, olhei no céu, daí eu vi três luzes, assim, seria primeiro grau, né? Uma distância maior. Certo?
em primeiro grau. E me chamou bastante atenção, assim. E eu já percebi que quando eu tenho um contato, mesmo telepático ou intuitivo com eles, eu sinto como se tivesse uma corrente elétrica passando no meu corpo. E sempre uma energia um pouquinho mais fria, sabe? Eu sinto um pouquinho mais de frio. Achei bem interessante. Aí eu fiquei olhando, chamando atenção, e de repente aquilo começou, acho que eles falam assim, agora estamos aqui. Aí ele fazia um movimento, né, as três assim, para os lados, aí ia para trás, voltava, eu falei, bom. E falei muito bom. Isso foi aonde, em que ano, Fátima? Foi uns 30 anos atrás, mais ou menos. Certo. Já E tenho uma estrada, então tem muitas histórias. Foi em Curitiba mesmo? Em Curitiba, lá. Minha mãe morava no bairro do Juvevi. O lado que eles estavam seria para o lado da Serra do Mar. Certo. Então foi bem interessante. Mas assim, foi tudo tão natural que daí eu olhei, tchau, fui dormir, pronto. Às vezes fico pensando, talvez durante o sono eu tivesse tido um desdobramento, tivesse alguma. Que eu não tenho a memória. Eu realmente não tenho memórias assim. Eu tenho flashes, muitos flashes. Sabe quando você bate suas fotos e faz o flash? Eu tenho assim, constante. Aqueles lapsos assim. Eu tenho, principalmente quando eu estou pintando, quando está surgindo novos quadros, porque ele vem no mental, né? É aí que nós queríamos chegar. E como ele que surge aquelas pinturas lindas. Né? Olha só que demais. Deixa eu colocar aqui na tela pra galera ver, porque é super necessário. Ela é bem grande. Então, comecei Olha. a pintar ela. Estou introduzindo, essa é uma outra atmosfera, inclusive uma ligação bem forte com pirâmides, né? Então, todo o meu trabalho é assim, onde eu estou riscando, estou fazendo planetinhas, estou fazendo naves. Que demais. Começa assim. E um outro avistamento que eu tive, que eu achei bem estranho, bem diferente, também eu estava dormindo, na mesma situação da minha mãe, fui acordar. Aí eu fui na janela, o céu estava limpinho, não tinha estrela, não tinha nada, aquelas noites claras, mas sem estrela. Daí eu achei estranho, assim, eu estar tão próxima, né? A janela está me atraindo muito. De repente, passou uma espécie de uma nuvem bem baixa, assim, ela tinha uma luz tão intensa e saíam uns raiozinhos, assim, sabe? Como fosse batendo flashes, assim. Certo. Ainda na hora eu pensei, tá se escondendo atrás da nuvem. É que eu não faço muito diálogo, assim. E também achei bem natural, né? E tu sentiu que aquilo não era uma nuvem. Parecia uma nuvem, mas não era. Não era. Não tinha como ser uma nuvem, um céu que não tinha absolutamente nada. E assim, passou na altura dos meus olhos, mas um pouquinho mais adiante. Era muito, muito próximo. Que incrível. Era uma nuvem, e não era uma nuvem tão grande, era uma nuvem pequena, parecia uma nuvem. E aquele formatinho mais redondinho? Não, assim. Bem nuvem. Bem nuvem. Mesmo. Clássica. Né? Nada que remetesse assim, não, isso é uma nave, não é? Mas tinha algo atrás ali, né? Para mostrar que estava ali. Também sempre relacionei, talvez, pelo fato de eu estar dormindo, um desdobramento e a hora que volto para o corpo. Não tenho memória. Certo. É bem interessante. E desdobramento eu já tive muitas vezes dentro de nave. E esses são os que mais tu utilizas dentro das tuas pinturas, assim, são através... Não, o processo é outro, bem diferente. Na realidade, depois que eu passei essa fase de 10, 11 até uns 13 anos, que eu tinha muita essa vontade enorme de desbravar esse desconhecido, mas não, imagina, 40, 30, 40, não, 50 anos atrás,
Ninguém se falava disso. Eu fui ter o meu primeiro contato com aquele livro, era Os Deuses Astronautas, eu fiquei enlouquecida, mas eu já era adolescente. Na fase da adolescente, aquilo deu uma mainada, assim, parou. Né? Eu acho que eu estava tão assim, querendo ir para as baladas, os namorinhos, que aquilo deu uma parada. Deu Mas uma esquecida nos eu não extraterrestres, né? só curtia os livros, mas eu comecei a ter problemas muito sérios de saúde, muito sério mesmo, e, e eu comecei a ter um desequilíbrio emocional bem grande, assim. E eu cresci com essa imagem da família de que eu era muito frágil e que eu tinha ideias que não eram normais, né? Eram bem complicadas. Te entendo bem. Houve uma até sugestão, vamos internar, e assim, tratamento, vamos tomar medicação, é muito interessante. E eu tinha uma dor imensa aqui no centro da cabeça. Hoje eu sei que é um chakra, né? Então, ninguém sabia. E eu passei anos com aquilo que eu tinha uma dor, a sensação que eu tinha é que eu tinha um ferro enfiado na minha cabeça. Nossa. E eu lembro que um dia, um ano do meu aniversário, meu marido perguntou gentilmente o que eu queria de aniversário e eu pedi uma ressonância magnética na cabeça. O presente mais inusitado da história que eu vi até hoje. Pedi uma ressonância magnética, eu tinha certeza que eu tinha um tumor no centro da cabeça e que realmente eu não era normal. E eu ganhei um presente. Ah, ganhou o presente. Era muito caro. É caro até hoje, né? Sim, era muito caro, não tinha plano de saúde. E eu fui fazer e tive uma decepção que não era nada. Não tinha nada. Então, daí ficou difícil. E aí o processo foi muito intenso. E um dia, com esse processo, foram tentados vários tratamentos. Eu cheguei a conhecer a, a energia da pirâmide, ao qual eu desenvolvi todo o meu trabalho usando a pirâmide. Porque a pirâmide ela é um portal energético, né? A Sim. energia dela é quântica, né? Que ela capta. E foi através dessa terapia que as coisas começaram a realmente clarear e é onde eu comecei a desenvolver, eu consegui colocar no papel tudo aquilo que eu sentia, que eu não sabia como, mas começou a fazer sentido. Olha E só. aí eu comecei a desenvolver esse trabalho, de ter a minha percepção e cada vez mais aumentando, e de repente as coisas ficaram tão claras, e é um processo muito natural. Né? E foi Ela, organizando graças a esse lance da pirâmide, então. para Essa ter... mim, foi assim, foi importantíssimo assim, na Olha minha só. vida. Tanto que até hoje eu medito muito com a pirâmide e tenho assim experiências muito positivas, né? Eu tenho amigos que construíram pirâmides em casa, aqui na nossa cidade, tem as pirâmides em casa, como um lugar ali para um detox, né? Sim, E usam da pirâmide. sim, sim, é bem interessante mesmo. E, e Fátima, a gente pode mostrar umas fotinhos das tuas obras aqui para tu ir comentando, porque eu acredito que a galera ela deve estar se coçando para saber. Eu já coloquei um videozinho, né, lá no Instagram. Para quem não viu, tá lá no Instagram um vídeo que eu fiz das obras da Fátima lá no congresso, né, Fátima? E tão lindos lá expostos, mas eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre algumas. Eu peguei assim, ó, eu fui lá no teu site e peguei algumas e falei, bom, vamos ver essas aqui, qual é que é as histórias, porque são Foi muito as lindas. conexões. São telas assim que me tocaram muito, então eu acredito que vai ser muito legal para o pessoal ver também. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a telinha do lado. Aí, vamos ver. Essa nave, ela é bem interessante. Como diz o Juliano Posati, são trabalhos de olhos para quem sabe ver, né? Isso Porque aí. tem gente que já olhou e perguntou o que eu fiz
por que eu coloquei um ovo frito no meio da minha tela. Mas tudo bem. Até esse foi um dos primeiros trabalhos que, veja bem, eu até 2018, eu joguei toda a minha arte na história do Egito Antigo. Eu sempre pintei muito o Egito Antigo, fiz várias exposições, tenho assim uma paixão enorme de pintar. Eu só não tenho vontade de ir para o Egito, mas sei tudo sobre o Egito. É muito interessante. E esse trabalho, eu sempre fiz ele em casa, ou dava para uns amigos e tal. Mas em 2018, quando eu tive a oportunidade de conhecer, que caiu assim, nada é por acaso, né, na minha tela, aquele congresso que teve com a data limite lá do Círculo, aquilo lá mexeu muito comigo, sabe? Eu falei, eu acho que está na hora de eu começar a falar sobre eles da melhor forma que eu sei falar. Não sei falar tão verbalmente, mas através da arte. E esse foi até a primeira tela que eu fiz. Eu já sempre ele vem no desenho, eu trabalho no desenho e depois eu passo para a tela. Nunca igual ao desenho, porque trabalhar com lápis de cor e giz de cera e para tinta tem uma diferença, né? Mas eu consigo passar a força e o sentimento que eu recebo para que chegue, né, essa imagem. E essa tela é bem interessante. Ela é uma tela que ela tem uma cúpula, ela é transparente mesmo, né? E eu estava tipo um workshop do Tom Inajá, acho que você conhece o Tom, né? Inajá lá da Revista UF, nós temos amigos em comum, então sempre quando ele tem alguma coisa, a gente está junto. E eu achei bem interessante que eu estava com a imagem dessa tela no meu celular e o Tom estava falando sobre toda a história, né, de tudo, as aparições desde lá da pré-história, que eles sempre estiveram aqui, né? Esse era o tema da palestra do Inajá. E ele falou sobre essa nave. Aí, a hora que ele falou, quando ele terminou, eu falei, Tom, Inajá, olha só, é Tom também, né? É Tom, os tons. Os tons. E aí eu mostrei para ele que realmente, claro, não é exatamente assim, mas ela é uma nave que já teve um avistamento físico, né? Achei bem interessante. Então, tudo que vai se confirmando através do meu trabalho, eles não... às vezes eu brinco com eles, digo, calma, ninguém vai aparecer aqui, ninguém vai me dizer nada, né? Sobre esse trabalho, mas não, ela vem sutilmente, através das pessoas, através de intuições. É muito interessante, aí vai confirmando e vai formando essa consistência e a certeza que eu tenho hoje que está tudo certo. Para quem tá pegando agora, tá cortando, peraí, vamos ver, agora sim. Para quem tá chegando agora, pessoal, esses quadros, essas pinturas da Fátima, elas são feitas sem a cópia de algo, ou sei lá, uma testemunha viu um disco voador e uma reprodução. Fátima faz isso no sentido dela, no que ela sente ali, e isso vai pra tela. Agora, que nem ela comentou, pessoas de dentro da área ufológica, né, pessoas dessa área científica, muitas vezes, né, que tem o contato imediato, tem acesso a pessoas que tiveram contato com naves, elas falam que essas naves são as mesmas que a Fátima pintou. São parecidas, muitas vezes tem alguns detalhezinhos e tal, mas são em si aquilo lá, como essa da foto do quadro que tem essa parte toda transparente. Eu ia falar isso agora, Fátima, antes de tu contar a história, eu ia falar realmente isso. Esses objetos voadores com partes transparentes são muito descritos, com partes que dá para se ver quem tá dentro ou semelhanças, são muito descritos. E agora eu olhando ela aqui,
Eu fiquei com a mesma sensação. Falei, cara, isso aqui pode ir tranquilamente pro catálogo de objetos odores não identificados, viu? Então, é bem interessante. Vamos Isso ver aqui vem a. fazer a comprovação do trabalho, né? Deixa eu ver aqui. E essa aqui, ó, nossa, pessoal, olha isso aqui. Então, essa nave é a minha marca, né? Eu tenho alguns quadros com esse tema do cosmo, né? Essa aí é uma fonte geradora de energia, Gente, coisa mais linda isso aqui, é uma Fátima. fonte geradora. Ela alimenta essa parte do cosmo, né? Eu tenho uma tela, mais ou menos nesse tema, que eu presenteei um amigo, ele é terapeuta e está na clínica dele. Cada vez que eu vou lá, ou ele faz uma live, um vídeo, o quadro aparece ao contrário. Ele acha que a parte de baixo é a parte de cima. Não tem jeito, sabe? Mesmo assim, na vida, sempre que eu olho nos vídeos dele, ou como o meu quadro está ao contrário. Olha que lindo. Olha, É uma olha esse marca. detalhe. Esse Cosmo, ele é bem. Gente, Ele é lindo demais. Aqui na foto já é é bonito, mas vocês precisam ver pessoalmente isso aqui. Eu vou uma deixar aqui embaixo o é, contato da Fátima também, que daí quem quiser trocar uma ideia para pegar um quadrinho aí e levar para casa, para sua casa, pode entrar no contato aqui. A Fátima, o primeiro link aqui na descrição, vai estar ali o contato dela, vocês podem trocar uma ideia pessoalmente. Tem todos os tamanhos. Eu lembro que tinha desde os menorzinhos para fazer conjuntos até belos quadros esse grandões para uma é o sala maior, inteira. até quem ficou. E uma coisa assim que eu tenho observado que cada pintura, cada quadro já tem o endereço certo. Eu não Eles, preciso me preocupar. você não É, precisa eu nem se cheguei, preocupar, já vem com o não, DNA. Né? eu já tenho. Ó, esse quadro foi a prova disso. Ele, como meu espaço onde eu pinto é pequeno, essa é uma tela grande, grande para mim, aqui pelo espaço, é 1 por 70. Eu comecei a pintar ela e eu meio segurei ela no colo. Muito interessante que, independente de eu saber, ter ideia de quem ia comprar o quadro ou não, quando eu estava pintando, por algumas vezes eu visualizei o Papa. Olha, Eu o visualizei Pava. ele. Aí eu pensava assim: vocês estão de brincadeira que o Pava vai comprar meu quadro. E eu vi o Pava, interessante. Aí, quando a gente vai dar um nome nas telas, eu sempre peço sugestão para minha filha. E daí a gente chegou, ela falou um nome lá, Interplanetas, eu falei, nossa, nada a ver, vamos por conexões. Bom, nada surpreendente, né? Que no Congresso o tema da palestra do Bava chamava-se Conexões. Então, ele, quando saiu do elevador, deu de cara com essa tela e já reservou a tela. E eu estava lá participando, né, com vocês, eu não estava lá, estavam as meninas lá, minhas filhas, né, Sim. orientando e atendendo o pessoal. Aí eu só passei e vi um bilhetinho assim, reservado para o Papa. Eu falei, não posso acreditar nisso. Então, Olha é só. bem interessante. Aí eu falei, caramba, tem endereço certo. Tem endereço para chegar já. Genial. Muito bom. Interessante, né, as coincidências. É muito bom. Me, Então, me fala desses aqui que eu tenho muita curiosidade. O pessoal também então que viu nas imagens falou. E o que que eram aquelas formas? Esses são os quadrinhos menores, né, Fátima? esses desenhos, eles são bem recentes, eles têm questão de meses só. Hum, Ele é muito interessante, porque eu trabalho com ele com giz de cera e depois eu vou fazendo o fechamento, vou fechando com o lápis de cor. Então, na realidade, quando eu comecei a fazer esses desenhos, eu não tinha nem ideia do que eu estava fazendo. Mas algo diferente começou a acontecer. Não sou maluquinha, mas eu comecei a interagir com o desenho. Esse desenho, por exemplo, quando eu fiz,
Eu falei, gente, mas você é muito feio. Ele, olha, por isso que eles querem me internar. Mas você é muito feio. Aí a Sakitinha respondia, não, eu não sou feio, eu sou bonito, eu sou forte. Aí eu comecei a entender, porque saíram vários desenhos diferentes. E eu falei, eu comecei a ter um insight assim, nossa, são consciências. E daí eu comecei a lembrar daquela lei do hermetismo, o que está em cima está embaixo, quem está embaixo está em cima. E comecei a pensar, fazer uma conexão com o meu pensamento para entender o que era que eu estava fazendo. São consciências, por quê? Se nós temos bilhões de galáxias, né? E várias civilizações, nós somos humanoides, né? Temos cabeça, tronco e membros, pode mudar, né? Eu chamo de textura, pode mudar mais formatos Uns diferentes, detalhes. mas formatos totalmente diferentes, que muita gente diz, queria que uma nave descesse e eles descessem. Tá, mas se eles descessem, tivessem essas formas. Vai todo mundo sair na pernada, né? Né? Então, o que eu percebi? Que nesse trabalho com esse desenho, são consciências, são realmente como se fossem fractais de alguma outras civilizações que, de uma certa forma, eu acesso, mas sem interferir no que eles querem me passar e sem que eu ponha limites na minha razão, né? Eu tento não julgar e não colocar, mas esse desenho em especial, acho que até coloquei na minha página no diálogo que eu tive, achei muito interessante que eu falei que ele era muito feio, e hoje eu acho ele lindo. Praticamente, então, isso é uma obra extraterrestre, né, Fátima? Com Porque certeza. que lá fora isso É aqui o é o Ananias. é o Ananias. Eu lembro quando a gente olhou, olha se não é a cara do Ananias isso aqui. Eu falei, mas olha o Ananias. Retrato do Ananias, as três dedinhas, esse é um Grey. É E uma consciência de um Grey, de um Grey. com certeza. Olha só, pessoal, artes alienígenas. E não, o detalhe, eu não sei, que eu na parte da pintura eu sou bem limitado, Isso é mas um desenho, né? a É um desenho. técnica usada aqui deve ser muito legal de ver você fazendo isso, Fátima. Na realidade, eu nunca sei o que vai sair. Eu simplesmente solto a mão e vou sobrepondo as cores, o movimento livre, as formas, e ele vai se formando por si só. O que eu evito fazer é julgar ou interferir Certo? com a minha razão, né? Quando eu trabalho dessa forma, que eu só solto, as formas realmente elas vêm. Aí eu vou entendendo. Agora, quando eu começo a fazer, eu já entendo. Você é da água, você está na água, ou você está outra dimensão. Mas eu não questiono muito, não. Só deixa fluir. Só deixo fluir e assim, com muita confiança que eu estou fazendo algo que está trazendo uma boa energia, né? Sim. Porque também se eu perceber que não é, eu já picoto na hora, já jogo, já paro para mim mesmo. Eu não vou colocar algo para uma pessoa que possa, de repente, trazer alguma coisa que não seja legal para ela, entende? Sim. Não é, o meu trabalho não é assim. Meu trabalho é amor. Amor. Isso a gente não tem dúvida aqui olhando esses quadros, Fátima. Então, De uma delicadeza, de uma sutileza aqui absurda. Os detalhes, eu não sei se na tela o pessoal consegue observar muito. Eu vou ampliar, mas é uma cidade. tem uma cidade aqui É dentro, uma gente. Então, cidade. A gente chama cidade de cristal. Eu tenho um grupo de meditação. Nós estamos em 5, todas são vindos dessa energia da pirâmide, todas nós, né?
E tem vindo veio algumas mensagens muito recentes sobre esse quadro aí, sobre essa cidade, que eu batizei os nomes, por mais que eles pareçam ser fictícios, eles acabam tendo uma veracidade assim, que realmente pode ser. Eu sempre tive uma dúvida se, por acaso, a cidade não estava no fundo do mar, porque eu desenho muito esse tipo de montanha, sabe? E eu tenho outros trabalhos que, às vezes, me dá a sensação que estou no fundo do mar, como também intraterrestre, também, atmosferas assim. A gente Como tem eu vários, tenho... a gente tem Vai. vários relatos, né, Fátima, de principalmente indígenas que acabam mergulhando. Tem algumas tradições que eles mergulham e dizem sair no outro lado, né? Nas outras cidades. Isso lembra realmente algo que. Eu tenho tido esses flashes, assim, sabe? Eles têm vindo muito, muito forte, assim, em relação às cidades no mar. Porque, na realidade, você entra em portais, né? Isso. A Você água é um bom condutor, né? Então, essa cidade aí, esse quadro é bem interessante. Até um dos meus favoritos que eu já pintei. Ele fluiu de uma maneira tão leve, tão suave, que as coisas parecem que foram se materializando. Muitas vezes eu estou pintando, às vezes eu estou cansada, que nem esse processo para cumprir meu compromisso lá com o circo. Eu tinha 2 meses e meio, eu pintei 10 telas, foi uma loucura, era das 8 da manhã às 2, 3, fora os desenhos, né? E isso vindo, assim, só vindo, só fluindo. Na realidade, eles vêm assim, né? No papel, ele flui tudo no papel, depois eu vou passando na tela. Que Quando você eu comentou comigo que enquanto você tá fazendo uma, se vier a ideia para outra, tu já continua, já, já faz já vou para outra, multitelas. eu sempre estou com 3, 4, às vezes eu penso assim, nossa, e se falhar? E se isso tudo acabar? E daí, o que eu vou fazer? Mas não, eu acho que estou na melhor fase da minha vida, que chama-se amadurecimento. Você ter um equilíbrio com a razão e a intuição, mas não deixar que a razão tome o lugar, né? E trabalhar muito com o coração, né? Muito Com, coração. com Então, certeza. então é isso. Aquele quadro lá da Cidade de Cristal, foi bem, eu tenho uma história bem interessante com ele em relação ao congresso. Eu pintei ele no final de dezembro Uhum. de 2021 agora, né? Terminei ele de pintar. E eu escrevo muito em hieroglifos também, bastante. E foi o único quadro que eu escrevi atrás com os hieroglifos. Isso lá e uma assinatura lá, não sei o que. Não me perguntem, que isso fica para uma outra ocasião, muito complicado. Mas eu tive vontade de fazer isso. E escrevi. Quando, lá no congresso, né, que houve, foi a primeira exposição mesmo que eu fiz, da forma que é a minha primeira vez que eu estou falando sobre isso publicamente, assim. Então, Que sou meio honra. acanhada, sou meio acanhada, mas quem comprou o quadro foi a Margareta e a Mônica, né, de Medeiros. E quando eu soube que elas tinham comprado, a minha filha comentou, ela pediu para ver o quadro de perto, eu cheguei, tirei e falei, olha, tem umas escritas atrás. Aí ela pegou o quadro, virou, e ela fez assim, né? Fez um contato lá com a Sheliana, e ela traduziu os hieróglifos. Ela traduziu, a menina reescreveu, ela pediu para escrever, e ela leu a assinatura, estava assinado aqui na tom. E a gente pode saber o que estava escrito? Não, ela falou na hora, e ela falou que até ia ler lá na frente. Era uma mensagem sobre energia, sobre vibração, né? Uhum. E sobre o que estamos passando agora, né? Nessa transição, que não tem nada demais, né? Isso ela é muito individual, né?
Até porque eles não vão interferir em nada, né? A não ser que a Sim. gente queira estourar esse mundo. A não ser que a gente consiga fazer muita força para fazer coisa errada, né? A ponto de Mas precisar fazer isso. eles estão muito próximos, né? Então, eu acho Próximos. que nunca antes a gente sentiu esse envolvimento tão próximo deles com a Sabe humanidade, né? que eu pintei, a última tela que eu pintei, que estava pronta, que até ela não foi vendida, ela tá aqui. Eu dei o nome dela de Nova Terra. E eu acho que só eu que entendo bem ela, sabe? Talvez ela seja para mim mesmo. Ela está aqui. Porque Quem sabe essa eu tem que ficar na tua casa, né, Fátima? acredito que sim. Porque ela tem o planeta Terra, né, das energias, né, em volta dela, e eu fiquei meio perdida, falei, mas o que estão fazendo esse planeta, né? Dialogando, como eu sempre falo. E eu vi, materializou mentalmente uma nave mãe gigante, etérea, em cima da Terra, né? Achei muito forte, Olha, assim, olha muito só, pessoal. Então, interessante. vocês aqui embaixo no link, no primeiro link, é o site da Fátima e vocês podem acessar lá e ficar de olho porque provavelmente vai estar lá no site, né, Fátima? Provavelmente você vai querer postar essa obra. Ela tá lá, chama-se Nova Terra. Ah, aqui, nossa senhora, cheguei a arrepiar aqui só de pensar nos quadros. Fátima querida, Foi um ah, prazer. um prazer ouvir um pouco da tua história, os teus quadros que são fantásticos, são lindos. Com quem eu falo, eu sempre indico, se possível, ver pessoalmente esses quadros, porque eles têm uma energia, eles têm algo a mais. E é como que nem eu falei pra ti, foi a primeira vez que eu vi alguém pintando, retratando a ufologia de uma forma muito artística. Não tinha. Não era algo artificial, não era um computador, não era nada disso. Era uma pessoa que teve suas experiências, que tem suas experiências e traduz isso em forma de arte. Eu achei fantástico e eu ainda, obviamente, eu quero ter um quadro desses em casa, né? Se possível em Curitiba, né? Se tudo der certo. Daí eu vou buscar pessoalmente esse quadro. Com certeza, temos que tomar aquele café e falar muito Nossa, sobre ufologia, com sobre certeza. avistamentos e bater as informações do que eu percebo e do que realmente está acontecendo, que é bem interessante, né? É, Que elas não são separadas, não, elas estão ali, estão juntas. é Né? isso aí. É real, mas é perceptível, é sentido e é uma esperança que nós podemos melhorar, né? E que É. nós temos muito para avançar e que nós somos ótimos. Eu adoro a Terra, adoro ser humano e É, adoro eles. a gente anda de mãos dadas com eles, a gente só não. Muitos não percebem, né? A gente tá o tempo inteiro a nossa história, tudo aqui no planeta anda de mão dada com o lado de lá. E é bom ter essa tradução em forma de arte, que querendo ou não, o ser humano, a maior forma de expressão nossa é a arte, então ter isso, essa conexão com a ufologia é algo fabuloso, é algo fantástico, Fátima. Foi muito bom também. Gostei muito. Fátima, querida, muito obrigado pelo teu tempinho. Eu que agradeço Eu de espero ter essa que oportunidade. Espero que o pessoal tenha gostado muito também. Não deixe de visitar o site aqui da Fátima. O trabalho dela é lindo. E sigam ela nas redes sociais também, que ela sempre posta o material dela lá. Obrigado a todos que acompanharam esse papo das estrelas aqui. Com certeza, uma estrela iluminada que reside em Curitiba. E até o próximo capítulo dessas histórias. Obrigado, Fátima. Um beijão. Eu que agradeço. Beijo para você, beijo para todos.